Gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa noite tão abençoada. Quero louvar a Deus por estar aqui. Convite da irmã Luciana. Louvado seja Deus pela sua vida, uma pessoa querida. Louvado seja Deus pela vida dos pastores dessa casa, liderança. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Quantos querem ouvir Deus falar aqui nessa noite? Amém? Você quer ouvir Deus falar nessa noite? É quarta de guerra, né, irmãos? Quarta de guerra. Você pode dizer quarta de guerra? Quarta de guerra. É para guerrear. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Abra sua Bíblia, sem mais delongas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quando eu recebi o convite, eu orei ao Senhor pedindo uma palavra, e o Senhor me levou na carta de Paulo, Lucas, na verdade, perdão. O doutor Lucas escreveu a carta Atos dos Apóstolos. Então abra sua Bíblia em Atos 16. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 23. Nós vamos ler do 23 até o versículo 27. Amém, igreja? Vamos ler em nome de Jesus. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, você pode dizer de repente? De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Você pode dizer moveram? Moveram. Aleluia. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ainda de pé, tem uns músicos muito abençoados aqui, gente. Você pode dizer amém? Eu quero saber se eles podem me ajudar, que eu senti de Deus de louvar, de cantar para o Senhor uma canção. Nós já lemos a palavra de Deus e tem um louvor que diz assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você pode louvar ao Senhor? Basta somente
último lugar. Ele abre as portas para ninguém vai fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha comigo de noite e de dia. Ele nas suas mãos sua bênção. Você crê? Você crê nisso? E eu quero muito compartilhar. Se a irmã puder me ajudar aí, fazer um livro musical, eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É uma palavra muito conhecida da igreja. Quantos de nós já não ouvimos falar, sobre Paulo e Silas na prisão? Eles cantavam e oravam hinos a Deus. Mas nós precisamos entender o contexto dessa história e o porquê que Paulo e Silas foram parar na prisão. E que poder é esse que os movia de tal maneira que os faziam cantar e orar dentro de uma prisão? Quando nós começamos a olhar para a história desse homem de Deus, desses homens de Deus, nós começamos a entender o propósito de Deus na vida do crente. E quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. Desde a sua conversão, que é lá no capítulo 9, nós vemos que Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era aquele que perseguia os crentes, é aquele que queria matar os crentes. Mas no capítulo 9, quando ele está indo, pastor, para matar os crentes, ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus faz de Paulo o maior missionário, nós podemos dizer, o maior missionário da Bíblia. Aquele que mais pregou sobre Jesus, que mais falou acerca de Jesus. E no capítulo 16, trata-se da segunda viagem missionária de Paulo. Deus queria ensinar algo mais a Paulo acerca do reino de Deus. E quando nós olhamos aqui nessa segunda viagem de Paulo, ele está acompanhado de Silas e de Timóteo. Eles começam a ir para um lugar, e isso aqui me chama muita atenção para nós entendermos lá na frente o que vai acontecer. Nós precisamos entender que Paulo, ele tem uma visão, ele tem um sonho, porque ele quer ir para um lugar. Mas a palavra de Deus diz que o próprio Espírito de Deus os impede de ir para um certo lugar. Como assim? O Espírito Santo de Deus impede? Quando nós verdadeiramente estamos na direção de Deus, controlados por Deus, pedimos direcionamento ao Senhor, Ele abre a nossa visão, Ele nos direciona, Ele nos guia. Hoje está sendo denominada a quarta de guerra, e uma das coisas que nós precisamos para guerrear é estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7, que quando eles chegaram a Mísia e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu.
Vocês vão para onde eu quero que vocês vão. Porque Deus já tinha um propósito em todo esse contexto, em toda essa história. Irmãos, o Espírito Santo de Deus já está falando conosco aqui nessa noite. Nós fazemos até planos, mas quem determina é o Senhor. Nós podemos projetar, podemos planejar, mas muitas das vezes não vai sair como planejamos, porque o dono da situação é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E nossa vida precisa ser guiada e pautada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que verdadeiramente você está sendo guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus? Será que verdadeiramente nas suas decisões você tem pedido o Espírito Santo de Deus para te guiar? Porque muitas das vezes, irmãos, nós vivemos como se o Espírito Santo de Deus não existisse. E a palavra de Deus diz que Ele tem ciúmes de nós. Nas nossas decisões nós precisamos perguntar ao Espírito Santo de Deus. Mas Paulo era um homem de intimidade com Deus, e eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, lá no versículo 9, ele teve uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Segunda coisa que eu aprendo: nós precisamos estar mais sensíveis à voz de Deus. Não basta ser guiado, tem que ouvir. Não basta ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Já pensou se nós vivêssemos uma vida em que não ouvíssemos a voz de Deus? O que seria de nós, irmão? Seria um caos. Louvado seja o Senhor, que nos dá essa sensibilidade e nos dá esse privilégio de ouvi-lo, de poder saber o que Ele faz conosco, o que Ele fala conosco. E quando nós vemos, começa aqui a história, e no capítulo 16, no versículo 13, no dia de sábado, eles foram para um lugar da oração. Isso aqui chama a minha atenção. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Irmãos, quando nós temos uma vida de oração, hoje não, na Bíblia nós vemos que nós precisamos, para nos manter firmes, é de palavra, jejum e oração. Sem essas três coisas não tem como o crente ficar de pé. E é uma batalha, porque às vezes, talvez tenham pessoas aqui que falam assim: hoje eu vou jejuar. Mas no dia que você fala que vai jejuar, dá uma dor de cabeça. Aí vem alguém e oferece aquele cafezinho. Nem assim? Todas as vezes, eu chego já no meu trabalho, às vezes eu falo que eu vou jejuar, vou no propósito, chego lá, tem uma mesa preparada de café da manhã, às vezes um mês sem fazer café da manhã, e tem uma mesa no dia que eu estou no propósito. Eu falo: Senhor, é muita tentação, mas nós precisamos nos manter firmes naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. E se nós queremos ter mais intimidade com Deus, se nós queremos mergulhar mais, ouvir mais e vencer as guerras, nós precisamos renunciar. Precisamos batalhar. Não é fácil, gente. Nós precisamos lutar contra a apatia todos os dias. O que é isso? A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer jejuar. A nossa carne não quer ler a palavra. Mas nós precisamos lutar. Porque eu aprendi que nós viemos de Deus. Nós somos seres espirituais num corpo mortal. E se nós somos carne e também temos o Espírito, nós precisamos vencer. Nós só vamos vencer em Deus. E quando eles iam para um lugar da oração, a Bíblia diz aqui que eles começaram a falar. Eles começaram a falar acerca de Jesus. E ali tinha uma mulher chamada Lídia. E o que eu acho lindo é que essa mulher, ouvindo a palavra, observe que eles estavam lá no início, quando nós vimos, eles queriam para um lugar.
Mas o Espírito de Deus não deixou eles irem para um lugar, e eles foram para um lugar aonde o Espírito os guiou. E nesse lugar, Paulo começa no lugar da oração falar de Jesus. E ali tem uma mulher chamada Lídia, ouvindo eles falar de Jesus. Essa mulher fica abismada, ela fica impactada, e a Bíblia diz que ela se converte ao Senhor. Nesse lugar onde o Espírito Santo os guiou, já tinha uma alma para Jesus. Aleluia! Eu não sei qual é o caminho que você tem andado, eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado. Talvez você tenha questionado ao Senhor, mas o Senhor está dizendo: é nesse caminho que eu quero que você esteja, porque eu tenho um propósito nesse caminho. Aleluia! A Bíblia diz que essa mulher, depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou eles dizendo para que eles ficassem na casa dela. Isso é lindo, porque essa mulher se converte, não só ela, mas a casa dela, através do apóstolo Paulo. Aqui Paulo, ele já está com Silas, e o que eu acho lindo, que houve uma conversão aqui. E Paulo, a Bíblia diz no versículo 16 do capítulo 16, novamente: e aconteceu que, indo nós à oração. Irmãos, não despreze os momentos de oração. Nós oramos em casa, oramos no nosso quarto, dobramos os nossos joelhos, mas os momentos de oração que nós nos reunimos como igreja são momentos em que acontece o sobrenatural de Deus. Os maiores milagres aconteceram quando o povo de Deus se reuniu para orar. E nessa noite aqui você vem para uma quarta, denominada quarta de guerra. É para orar, é para clamar. Lembra daquele cego, quando ele soube que Jesus estava passando naquele lugar, ele começou a clamar. E clamar no dicionário quer dizer gritar, falar alto. Não é com voz baixa, não, irmãos, é clamar mesmo. É dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! A multidão não parou aquele cego. Ele não enxergava, mas ele tinha voz. Ele não enxergava, mas ninguém calou a voz. Ninguém pode calar a tua voz. Ninguém pode calar a tua adoração. Ninguém pode calar a tua oração. Satanás tem raiva de um crente que ora. Não, Satanás, ele não teme a um crente que sabe muita palavra, porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago que ele também sabe a palavra, e ele crê na palavra, e ele teme a palavra. Mas um crente que ora, irmãos, um crente de joelho. Eu já vi pessoas que manifestaram demônios, e quando um crente de oração se aproximou, Satanás bateu em retirada. Um crente de oração, irmãos, Satanás não permanece de pé. Não permanece. Quando nós nos permanecemos de joelhos, nós vencemos guerras, irmãos, que muita gente não consegue vencer, porque não se coloca de joelho, porque não ora. Ah, eu não estou com vontade de orar. Não é por vontade, é por obediência. Quando nós começamos a entender que não é por nossa vontade, mas por obediência, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. E aqui no versículo 16 está dizendo: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Todos os dias, todas as vezes que Paulo e Silas eles iam para o lugar da oração, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação os elogiava, dizendo: eis aí esses grandes homens de Deus. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo e Silas passando ali todos os dias, quando iam para a oração,
se fosse um de nós passando ali, e que se essa mulher falasse, se é um de nós morrer, Jesus, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Eita glória, ó. Aí ela está falando que eu sou mulher de Deus, ele está falando que eu sou homem de Deus, louvado seja o Senhor. Mas um crente de oração, ele tem discernimento, irmãos. Um crente de oração, ele tem discernimento de espírito. E Paulo se incomodou com aquela voz, com aquilo que aquela menina falava. A Bíblia diz no versículo 18 que ela fez isso por muitos dias. E Paulo ficou perturbado. Paulo ficou tão perturbado que voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Irmãos, que autoridade. Paulo não precisou ficar lá com a mão na cabeça, lutando. Não, foi na hora, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, sai agora. E a Bíblia diz que na hora, na mesma hora, aquele espírito saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça. Irmãos, eles estavam fazendo o que era certo. Eles estavam fazendo o que era certo. E mesmo fazendo o que era certo, eles foram levados à prisão. Porque aqueles homens recebiam muito dinheiro quando aquela menina, com aquele espírito de adivinhação, ela adivinhava as coisas acerca das pessoas. E eles recebiam dinheiro e não satisfeitos, porque o lucro deles não ia ter mais. O que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas. Só que aqui, nessa prisão, o Senhor falou muito ao meu coração. E eu estudando um pouquinho acerca da vida do apóstolo Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem duas cidadanias. Cidadania romana, e ele também era judeu. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, que ele é levado para a prisão, Paulo poderia muito bem contestar e não ficar preso. Paulo, ele poderia dizer, eu sou cidadão romano. Eu exijo aqui, na nossa linguagem de hoje, um advogado. Paulo, ele poderia contestar. Mas eu aprendo aqui algo tão lindo na vida de Paulo. Lá em Mateus capítulo 5 diz que bem-aventurado aquele que sofre perseguição, aquele que é injuriado por causa do meu nome. Eu acredito que Paulo tem essa palavra no coração dele, irmãos. E Paulo, conjecturando, eu acredito que ele disse, eu não vou deixar meu amigo sozinho. Eu não vou deixar meu amigo sofrer sozinho. É para receber esses açoites, nós vamos receber junto, Silas. Eu estou junto contigo, Silas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para você guerrear com a tua irmã, para você guerrear com o teu irmão, para você compartilhar e dizer, irmão, ora por mim nessa área. Meu irmão, ora por mim nessa área. Mas é também para você orar junto. É também para você clamar junto. Mas, irmãos, quando nós nos unimos em oração, nós vencemos, irmãos, as batalhas. Eu vi que a irmã que contou o testemunho acerca do seu esposo, e isso é lindo porque verdadeiramente Deus responde à oração do justo. E quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz que a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Irmãos, o açoitado, segundo o médico cirurgião historiador, que ele faz um comentário sobre a crucificação de Cristo, essa vara ela era chamada azorrague. Ela era uma madeira de 80 a 100 centímetros mais ou menos, um pouquinho mais da grossura desse microfone. E ela tinha 12 tiras de couro, e essas tiras eles deixavam no sol, esquentando durante muito tempo até ela ficar bem dura, bem enrijecida. E na ponta desse couro tinham ossos
Então vocês imaginam, esses homens eram açoitados por isso. Se você for estudar sobre os açoites lá em Roma, na época era assim. E quando eles eram açoitados, não só saíam a pele, como saíam pedaços de carne, ficava carne viva. Esses homens, eles foram açoitados. Era cerca de 400 a 600 açoites. Vocês imaginam, irmãos? Esses homens estavam fazendo a obra de Deus. Esses homens estavam fazendo a vontade de Deus. Mas eles decidiram padecer por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. E quantas das vezes nós passamos por situações, eu não estou aqui desmerecendo situação difícil de ninguém, porque eu também passo, eu também sou humana. Mas essas situações eu creio que o Senhor deixou para nós nos fortalecermos mais, estarmos mais fortalecidos no Senhor, irmãos, porque por qualquer coisa, muitas das vezes nós queremos parar, nós queremos retroceder, queremos deixar a obra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que esses homens passaram e sofreram por amor a Jesus, isso aviva a minha fé, me fortalece. Aleluia. A Bíblia diz que no versículo 24, que tendo recebido muitos açoites da ordem, os lançou no cárcere interior. Esse cárcere interior era na região mais baixa, onde ficavam os presos mais perigosos, com alta periculosidade. É lá que ficavam os presos mais perigosos. E esses homens estavam pregando a palavra de Deus, e foram para esse lugar que eles foram levados. E a Bíblia diz que eles foram levados para esse lugar. Só que no versículo 25, e é aqui que eu quero começar a aplicar para a nossa vida, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, Paulo e Silas com seus pés no tronco e com as suas mãos presas, cheios de soldado vigiando. E eu quero imaginar e conjecturar que Paulo fala assim: Silas, meu amigo, tá tudo bem? E Silas falando assim: Paulo, tá tudo bem, eu tô um pouco, tá doendo, Paulo, eu tô um pouco dilacerado, mas tá doendo. E Paulo dizendo assim para Silas: Silas, o que você acha? Vamos cantar. Aí Silas fala assim: vamos orar. Paulo fala assim: Silas, vamos cantar. E Silas diz: Paulo, vamos orar. Irmãos, eles fizeram um culto na prisão, um culto de adoração e oração a Deus, mesmo cheios de açoites. Aleluia! Mesmo sofrendo, eles não deixaram de cultuar ao Senhor. E quantas das vezes nós estamos cansados e falamos assim: hoje eu não vou no culto não, hoje eu não vou para a oração não, hoje eu estou cansada. Irmãos, Deus entende, porque tem dias que eu também estou cansada. Mas você está entendendo o que Deus está dizendo? Vai ter dias que você vai precisar se levantar, que você vai precisar se revestir das forças do Senhor, ir para a casa de Deus e orar, porque talvez é naquele dia, ou talvez pode ser hoje, que você pode receber aqui algo que você tem pedido muito tempo a Deus, uma vitória que você tem orado há muito tempo ao Senhor, algo que você tem pedido há muito tempo ao Senhor. São nesses momentos que o Senhor pode nos dar vitória. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam hinos a Deus. E o que me impressiona é que os outros presos estavam escutando o que eles estavam cantando. A Bíblia não revela o que eles cantaram, mas as pessoas que estavam ali presas ouviram. Irmãos, o que estão ouvindo dos seus lábios? Murmuração, reclamação, o que estão ouvindo de você? O Senhor está dizendo a partir de hoje que dos seus lábios só saem palavras de vida, que dos seus lábios só saem palavras para edificação, que
que dos seus lábios sai toda palavra de murmuração, porque a murmuração e a reclamação, elas atrasam as bênçãos de Deus na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz que os outros presos escutavam, e eles cantando e orando. Satanás, irmãos, não queria que eles fossem por esse caminho. Lembra que lá o Espírito, eles até planejaram por um caminho, mas por esse caminho Satanás não queria que eles fossem. E nós precisamos estar atentas, porque vai existir caminhos que o Espírito Santo vai estar nos impulsionando, mas que Satanás não vai querer que nós vamos por esse caminho, porque é caminho de vitória, é caminho de bênção, é caminho de libertação, de transformação, de conversão. A Bíblia diz que quando eles cantavam e oravam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, de repente, quando eles menos esperavam, de repente é quando a gente não espera que algo vai acontecer, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, através da adoração, através da oração. Cadeias são quebradas, correntes são arrebentadas, porque você decidiu orar, porque você decidiu louvar, porque você decidiu cantar louvores a Deus. O segredo está na adoração. Tentaram tirar a vida deles, açoitaram eles, estava doendo. Eu acredito que eles mal conseguiam andar, mas a voz deles, o que eles tinham dentro deles, ninguém foi capaz de tirar. Ninguém pode calar a sua adoração, ninguém pode calar a sua oração. Satanás muitas das vezes vai vir para tentar te acorrentar, para tentar te paralisar, mas ainda tem algo dentro de você que grita e que clama: Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Nós temos a presença do Espírito Santo, igreja, que intercede por você quando você se sente fraco, quando você se sente fraca, quando você acha que já está tudo perdido. O Espírito Santo de Deus, ele pode fazer. Aleluia. E tem milagres que só Deus faz. Paulo, ele não precisava passar por nada disso. Como eu disse, ele tinha cidadania romana, ele poderia revogar tudo isso, ele poderia não passar por isso, deixar só Silas ir, mas ele entendia que ele precisava passar por amor de Jesus, por amor do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Diante daquela situação, igreja, teve mais uma alma para Jesus. Eles estavam talvez no pior momento da sua vida, mas ainda tinha uma alma ali para aceitar Jesus. A Bíblia diz que esse carcereiro, ele se rendeu ao Senhor, e toda a sua casa, através da adoração e da oração de Paulo, através da sua oração e da sua adoração, aquele que você tem orado vai voltar para os caminhos do Senhor, aquele que você tem clamado vai voltar para a presença de Deus, aquele que ainda não se converteu vai se converter. Esse cenário de escassez será transformado, esse cenário de sequidão será transformado. Tem provisão para aquele que ora, tem provisão para aquele que crê, tem provisão para aquele que busca ao Senhor. Louvado seja Deus. Se coloque de pé, Jesus, da benção da liderança. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aquilo
clamavam e cantavam, vinha de dentro, vinha do lado de dentro. Talvez as forças físicas já tinham ido embora, as forças físicas eles já não tinham mais. E talvez tenham pessoas aqui que estão dizendo: irmã Fernanda, eu estou me sentindo tão cansada, eu estou me sentindo tão cansado, eu não paro nem para orar mais, porque quando eu deito, quando eu vou ver que eu começo a orar, já é de manhã, eu nem sei o que eu orei no dia que eu deitei ali, que eu coloquei minha cabeça no travesseiro. Mas o Senhor está trazendo um renovo para a crente aqui nessa noite. Eu sinto no meu espírito, o Senhor está trazendo um renovo para a crente aqui nessa noite. O Senhor está dando força para a crente aqui. O Senhor está dando, renovando a armadura de crente aqui hoje. Crente aqui hoje vai ser revestido das armaduras de Deus, para você entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades que se levantam. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que chegaram aqui com vontade de desistir e que falaram assim: por esse eu não oro mais. E o Senhor está dizendo: você vai orar, você vai clamar, porque eu te chamei para guerrear por essa situação. O Espírito Santo de Deus está aqui. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e comece a falar assim: Senhor, eu quero orar mais, eu preciso guerrear, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu preciso. Fale isso para Ele. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Eu preciso, Senhor, guerrear nessa situação. O Espírito Santo de Deus traz de novo nessa noite. Ele está dando força para aquele que não tem força. Ele está dando vigor. Ele está dando alegria. Olha aí como está a alma. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus está aqui, igreja. Ele está aqui renovando força. Ele está aqui tirando todo o cansaço físico, espiritual, cansaço mental. Tem pessoas aqui com a mente cansada. Ah, Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não sei o Senhor, pastor. O Senhor está palestrando comigo acerca da vida do Senhor. O Senhor está preocupado, mas o Senhor está dizendo: não se preocupe, assim te diz o Senhor. E Ele está dizendo: estou hoje tocando na tua saúde. O Senhor está dizendo que está tocando na tua saúde, pastor. O Senhor anda preocupado, mas o Senhor está dizendo: não fica preocupado. Sou eu que cuido desta casa, sou eu que cuido da tua família. Aqueles que eu enviei para este lugar permanecerão. Não se preocupe, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está te dando força, Ele está te dando alegria, porque o pastor cuida de muita gente, mas às vezes ele só precisa ser cuidado, ele só precisa ser ouvido. E o Senhor está dizendo que tem ouvido a tua oração. Ele está dizendo que tem ouvido o seu clamor, que tem ouvido as suas lágrimas, que tem colhido. Em nome de Jesus, se aquete, diz o Senhor. Se aquete, porque o Senhor é contigo. Ele é contigo. Em nome de Jesus. Não se preocupe. Ele está cuidando de tudo. Ele cuida da nossa casa, da nossa família. Ele não nos deixa perecer. Nesta peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Estai parados